Boa tarde a todos. Todos nós conhecemos aquela passagem de Marta e Maria. E em relação a Maria, Jesus disse que ela fez a melhor, a boa escolha. Nós estamos em férias. E é muito bom, é muito agradável quando existe a possibilidade de nós sairmos para recarregar as baterias, enfim, nos ausentarmos e termos um momento de lazer. Isso tudo é bom, é agradável, não há nenhum pecado nisso. Mas quando existe a possibilidade de vir à casa de Deus e nós virmos, essa é uma escolha muito boa, uma escolha que faz bem para os nossos corações, faz bem para o nosso espírito e faz bem porque estimulamos uns aos outros. E graças a Deus por hoje. Hoje, além de ser um mês de férias, é um feriado prolongado. Está certo que quando um feriado cai de sábado, ele já perde um bom potencial aí, porque já é sábado e o número dos que trabalham aos sábados é bem menor. Mas nós estamos aqui, e se você veio aqui porque não viajou, você vai viajar. Uma viagem internacional. Eu já levei vocês para esse local e tomo a liberdade de ser repetitivo e levá-los de novo, porque é um local muito, muito bonito. E um local onde Jesus teve parte do seu ministério, ali nesse local. Mas antes, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos a Ti como Senhor e Salvador. Obrigado porque nós temos neste local irmãos que têm o mesmo amor e a mesma fé, não apenas por Ti, mas também uns pelos outros. E agora, como uma família espiritual, nós estamos reunidos aqui para ouvir a Tua palavra. Nós queremos que a Tua palavra seja transmitida por além do caminho, que o Teu próprio Espírito Santo possa se revelar aos nossos corações, através daquilo que está registrado na Tua palavra, e assim operar em nossas vidas. Aceita, Senhor, a minha oração, porque eu a faço em nome de Jesus. Amém. Israel é um país minúsculo. Ao contrário da Armênia, a Armênia histórica tinha mais de 300 mil quilômetros quadrados. Atualmente está reduzida a 29 mil quilômetros quadrados. Israel teve quase sempre o mesmo tamanho que tem agora. Na realidade, agora é um pouco maior, porque Israel conquistou as colinas de Golã, que pertenciam à Síria. Territorialmente, Israel agora é um pouco maior do que nos termos bíblicos, daquilo que é registrado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tão perfeita que ela coloca as fronteiras, coloca os rios, e mesmo que já tenham passado os 2000 anos, os aspectos geográficos mantêm uma certa estabilidade. E Israel tem já, a partir do século VI antes de Cristo, uma certa divisão geográfica que é mais ou menos assim. Ao sul fica o centro religioso e o centro político, que é Jerusalém. No centro fica uma região que o judeu mesmo evitava. Estamos falando dos tempos bíblicos. Claro que agora não é assim, mas Jerusalém continua no sul. Ao centro nós temos a região de Samaria, que foi povoada por pessoas
que não eram da origem israelita, não eram judeus, por isso os judeus os desprezavam. E ao norte nós temos a Galileia. E a Galileia é o celeiro de Israel, uma região de muitas plantações, de muitos e lindos vales e montanhas. E no coração dessa região, um pouco mais para o norte, perto até da Síria, nós temos a região de Jesus. Nós podemos, dentro do relato bíblico, dizer que Jesus pertencia a 3 lugares. Ele era nascido em Belém, criado em Nazaré, mas ele optou por viver na Galileia, lá na região do lago, que nós vamos falar agora, naquelas cidades de Cafarnaum, Tiberíades, esqueci o nome de uma que ele fez um milagre maravilhoso, depois eu lembro. É a idade, o DNA, a data de nascimento antiga que faz essas coisas. E nós vamos ver Jesus atuando aonde ele gostava de agir e de operar os seus milagres. Às margens do lago do lago de Genezaré. O texto que nós vamos usar como base está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5. Normalmente nós falamos Lucas 5, e aí nós subentendemos que estamos falando do Evangelho segundo. Por que segundo? Porque foi escrito por Lucas. Claro que nós entendemos que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E no caso de Lucas especialmente, ele era um homem com uma cultura acima do normal. É muito interessante que Deus não faz discriminação de pessoas. Lucas era grego. Lucas não conheceu a Jesus Cristo pessoalmente, mas Lucas escreve um dos evangelhos mais completos, depois daquilo que ele mesmo diz, acurada investigação. Esse médico saiu a campo com o seu gravador portátil e foi gravando aqueles personagens que viveram com Jesus Cristo. Ele juntou material. Claro, nós conhecemos a Bíblia e nós sabemos que quem coordena aquilo que vai estar escrito é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo respeita o estilo, a cultura, o talento de cada um dos personagens. Nós temos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, e evangelho significa boa nova, os 4 evangelhos falam de Jesus Cristo. Mas cada um olha para Jesus Cristo de uma maneira diferente. E Lucas olha para Jesus Cristo como homem Deus, aquele que foi mandado por Deus para salvar a humanidade. O versículo 1 diz assim: e aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Esse detalhe chama a atenção. Havia uma multidão ali. Claro que o conceito de multidão aqui escrito por Lucas é muito diferente do nosso conceito de multidão. São Paulo tem mais que 12 milhões de habitantes, só a cidade de São Paulo. Aquela região naquela época deveria ter quanto? 70, 80, 90 mil habitantes. Então uma multidão, quando diz aqui na Bíblia, é menor do que a multidão que nós temos hoje. Na minha infância, o conceito de multidão era a rua direita. E a gente dizia que quem ficar parado em pé na rua direita
chega no seu destino sem andar, porque a multidão o levava. Há uns 5 anos atrás, o meu conceito de multidão mudou. Pela primeira vez eu entrei na estação amarela do metrô. Eu assustei com aquilo. Era um verdadeiro mar de gente que vinha de todos os cantos e se afunilava, e eu me senti um pouco perdido ali naquilo ali, porque eu não estou muito acostumado com essas coisas, e aquela multidão me levou, ainda bem que levou para onde eu ia também, que era pregar o terror. Mas aqui Lucas diz uma multidão que estava sedenta de ouvir a palavra de Deus. Aqui diz assim: aquela multidão estava apertando a Jesus Cristo para chegar mais perto dele e para ouvir melhor a mensagem que ele tinha, aquilo que ele queria transmitir. E o meu desejo é que, a começar de mim, cada um que está aqui hoje, cada um que vem e esquenta esses bancos, venha para ouvir Jesus. Não para se deter em detalhes, ou para analisar a roupa das pessoas, ou dizer, esse veio, aquele não veio. Não. Em primeiro lugar, nós devemos vir a este local para ouvir a mensagem que Deus tem para a sua vida. E cada mensagem é única, e é para a sua vida. Não é para a vida do seu vizinho, não é para a vida daquele que faltou. A mensagem é para a sua vida. E essa multidão então estava o apertando, e ele, que mais ou menos já não tinha muito escapatória, então ele viu. Faça uma pesquisa um dia. Aparece muito a expressão Jesus viu, Jesus enxergou, Jesus observou. Jesus era uma pessoa atenta a tudo que estava acontecendo. E ali então, ele estava junto ao lago de Genezaré. Para eles, o lago de Genezaré, que é a palavra mais próxima da palavra em hebraico Kineret, que significa harpa, esse lago era o máximo. Tanto que na Bíblia ele aparece como Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. E para distinguir do Mar Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo era o grande mar. Mas para eles, aquela quantidade de água, e eu tenho a medida aqui, 21 quilômetros por 12 quilômetros, e a profundidade ia de 23 a 46 metros. E esse lago tem uma característica muito interessante. Ele está a 220 metros abaixo do nível do mar. Aquela região nós podemos dizer que é um buraco praticamente, e é uma região que, por ser abaixo do nível do mar, é uma região mais quente e mais frutífera, com frutos maravilhosos, principalmente os de Jericó, que tem mais ou menos a mesma condição geográfica. E é interessante que aqui Lucas usa a palavra correta, o lago de Genezaré. E Jesus então viu, ele observou que haviam 2 barcos junto à praia, mas os pescadores não estavam no barco. Eles haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Isso chamou minha atenção. As redes eram as ferramentas de trabalho daqueles pescadores. Eles não pescavam com anzol, porque não seria produtivo. Eles teriam que pescar em alta escala, porque eles eram empresários do setor. Aquela região ali de Cafarnaum, de Betsaida, inclusive quer dizer casa dos pescadores, era a região de produção do pescado que se consumia em Israel. E esses homens estavam cuidando das suas redes.
Mesmo que seja e continua sendo um lago de água doce, aquelas redes precisavam ser cuidadas. Enroscavam gravetos, enroscavam sujidades. Muitas vezes o atrito podia cortar um dos elos e precisava ser novamente amarrado. Cuidavam do seu capital, cuidavam da sua ferramenta de trabalho. Será que eu faço isso? Com as minhas coisas, com as minhas ferramentas de trabalho, com o meu veículo, com a minha casa, saber zelar por aquilo que Deus nos tem concedido é algo importante. E nós vemos que isso chamou a atenção de Jesus. Eles estavam cuidando. Naquela época, muito provavelmente, as redes eram feitas de linho. Até hoje o linho é considerado o máximo em qualidade de algodão. E eram feitas de linho porque ainda não tinha sido descoberto e inventado o nylon. E obviamente o linho, aqueles barbantes, aquelas amarras feitas com linho eram mais frágeis, precisavam ser cuidadas. E me chama a atenção porque nós devemos também cuidar das nossas redes. Hoje a palavra rede no mercado de trabalho ganhou uma nova conotação e se usa uma palavra em inglês, network. Olha, você precisa ampliar a sua rede de relacionamentos. Cuide da sua rede, da sua família, dos seus bens e amplie o seu relacionamento. E nós vemos então que Jesus viu aqueles barcos e depois, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava no barco as multidões. Que cenário agradável! Um barco, de fundo o lago, de frente a multidão, e provavelmente assim que Jesus se assentou, eles também se assentaram, e ali é uma região íngreme que vai subindo suavemente, onde Jesus fez o sermão do monte, naquela região ali. E Jesus então ensinava aquela multidão. E eu consigo imaginar os olhares atentos, os olhares fixos das pessoas ouvindo a Jesus, porque elas tinham ido lá para isso, para aprender de Jesus Cristo. Mas aqui foi citado um outro nome, um outro personagem, e o nome desse personagem é Simão. Aquele não era um dia bom para Simão. Tudo que ele queria era ficar sozinho. Ele não queria ver ninguém, ele não queria conversar com ninguém, ele estava aborrecido, ele estava chateado, decepcionado consigo mesmo, decepcionado com a natureza. Simão estava ali naquele barco, enquanto Jesus pregava para aquela multidão toda. Simão era um espectador privilegiado, porque ele estava ali de camarote, na primeira fila, os demais estavam longe. Nós sabemos que Deus pode usar os ventos para levar a palavra do Senhor e espalhar por toda aquela multidão, mas Simão estava lá perto. Mas Simão estava se cozinhando dentro dos seus próprios problemas, dentro das suas próprias dores. Já aconteceu isso com você? Você não quer conversar com ninguém. Não quer nem que o telefone toque. Você quer dar uma repassada, assistir de novo pedaços do vídeo da sua vida que tem coisas que não estão encaixando. E é
essa era a situação de Simão. E Simão estava com um sentimento de fracasso. Talvez fosse hora de trocar de profissão, porque ele se sentia fracassado naquela profissão. Ele não queria nem ir para a casa dele. Os maridos sabem que as mulheres são muito objetivas, e a mulher de Simão ia fazer perguntas para ele, e as mulheres têm um arsenal de perguntas sempre muito maior do que aquele que os maridos querem responder. Simão então estava lá sentado no seu barco, não quis nem descer para arrumar as redes, que era também a sua função. E Simão, vou usar uma palavra que é rara de ser usada, ensimesmado, se analisando a si mesmo, como que eu vou explicar para minha mulher que eu não trouxe o sustento para casa? Não sei quantos filhos Pedro tinha. A Bíblia não cita. A Bíblia cita que ele tinha sogra. Obviamente, se ele tinha sogra, ele tinha mulher. Não precisa ser muito perspicaz para imaginar isso. Mas vamos continuar aqui com Jesus Cristo. Vamos deixar Simão de lado. E quando acabou de falar, se refere a Jesus Cristo. Enquanto Simão está com o ouvido, ouvindo algumas palavras de Jesus e com a sua mente trabalhando nos seus problemas, quando Jesus acabou de falar, a Bíblia não registra quanto tempo foi. Os discursos de Jesus, alguns foram longos, e o povo seguiu durante o dia até que teve fome. Isso daqui a Bíblia não diz quanto tempo foi, mas quando Jesus acabou de falar, sabe, Jesus tem um recado para a sua vida, mas muitas vezes nós não queremos ouvir o recado todo. Muitas vezes nós ouvimos apenas uma pequena parte do recado, mas estamos ocupados com tantas outras coisas que não ouvimos o recado todo. E aqui diz, quando acabou de falar, ou seja, no momento certo, terminou a sua função com aquele povo. Aí ele vira, disse a Simão, faze-te ao lado e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, você está com o barco aqui na margenzinha. Faz o seguinte, pega o teu barco e vai para o fundo. Vai lá para o fundo. Sai daqui desse local. E eu fico então pensando em Pedro. Talvez Pedro pensou o seguinte, ele nem é pescador e vem dar palpite para mim, que já nasci pescando. Meu pai João e meu avô já eram pescadores. O pai, a Bíblia fala, o avô é invenção. Já eram pescadores. Eu nasci aqui dentro desse lago. Eu conheço esse lago como a palma da minha mão. Ele nem tem cara de pescador. Eu conheço todos os pescadores aqui dessa região. E ele vem aqui e me diz, vai pescar? Será que ele não sabe que aqui nesse lago, e até hoje é assim, se pesca de noite? Não se pesca de dia. À noite, após o pôr do sol, quando a temperatura refresca um pouco, lembrem que eu disse que é um lugar muito quente, aí os peixes começam a subir. Depois que eles brincam, que eles respiram, depois eles começam a descer. E as redes que eles tinham, não tinha recurso para ir até o fundo do lago. O horário
de pescar peixe ali era à noite. E me vem Pedro pensando, uma pessoa que nunca pescou na vida, ensinar o meu ofício. Aconteceu isso com você também? Quanta gente gosta de dar palpite na nossa vida? Felizmente, Pedro ouviu o palpite, atendeu o palpite, se submeteu ao pedido de Jesus Cristo. E ele foi para o fundo. Ir para o fundo significa sair da nossa zona de conforto. Talvez na sua vida espiritual você está com um pé na praia e um pé no barco. Talvez na tua vida espiritual você ainda não se decidiu se realmente vai aceitar e a seguir Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso é cômodo ficar ali na praia, um pé na igreja, um pé na fé, um pé no mundo, e assim vamos levando. Abandonar aquele conforto, abandonar aquela segurança, era e é o que Jesus Cristo está pedindo de mim e de você agora. Talvez na sua área empresarial, você está satisfeito com aquele mínimo, mas talvez é momento de ir mais para o fundo. Na sua vida espiritual, na sua vida acadêmica, na sua vida comercial, talvez é momento de você avançar, de você ir mais para o fundo. Eu não sei porque Deus colocou isso no meu coração, mas Deus sabe o que vocês precisam ouvir melhor do que eu. Talvez você está com algum projeto engavetado, talvez você tenha um sonho guardado. O momento agora é de ir para o fundo, de ir para mais fundo, de ir para lugares onde você deve ousar mais, avançar mais e conquistar um novo e maior relacionamento, principalmente com Deus. Chega de se satisfazer só com um culto semanal. Chega de se satisfazer apenas em ouvir, e eu quero dizer que é muito abençoado o minuto com Deus. Eu imagino que tem pessoas agora que escutam um minuto com Deus, e eu repito, é muito abençoado, e já nem precisa ler a Bíblia, já me satisfiz com tão pouco. Ouse mais, procure mais, leia mais, cresça mais na fé e diga: Senhor, me abra novos horizontes e novos caminhos para que eu possa avançar e crescer. E nós vemos então que Pedro foi e chegou lá. Jesus diz uma frase muito interessante: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Jesus sabia aquilo que ele iria fazer, mas Pedro teria que usar os seus próprios recursos. Sabe, eu creio no poder ilimitado de Deus, e eu creio que Deus poderia assobiar e aquele cardume de peixe poderia voar e cair dentro do barco. Para mim, não tem nenhum problema. Mas Deus quis dar uma chance para Pedro de ele usar os seus próprios recursos, de usar aquilo que ele tinha, de fazer aquilo que ele sabia. Lançai as vossas redes. E cada um aqui, com certeza, tem redes para lançar. Cada um aqui tem capacitações para usar. E o momento é esse, de lançar as redes.
Muitas vezes nós ficamos olhando para a política, muitas vezes nós ficamos olhando para o mundo e nós nos acovardamos e acomodamos. Jesus diz para Pedro e diz para cada um de nós agora: lançai as vossas redes. Eu não posso lançar a rede do Andranik e o Andranik não pode lançar a minha rede. Ele vai lançar a rede dele e eu vou lançar a minha rede. Claro que nos assuntos referentes à igreja, todos nós lançamos a mesma rede, porque o nosso objetivo é um só. Lançai as vossas redes. Jesus dá orientação, mas eu tenho que usar os meus recursos, o meu jeito, o meu estilo, a minha capacidade, obedecendo ao mandato de Jesus. Respondeu-lhe Simão Pedro. Aqui então é agregado a palavra Pedro ao nome de Simão. Se vocês olharem na Bíblia, aparece muitas vezes respondeu-lhe Simão. Simão era um personagem que tinha sempre a resposta na ponta da língua. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Talvez você ainda está com aquele trauma dos fracassos que Pedro estava momentos atrás. Talvez ainda você está desanimado, perplexo, acuado, medroso. Mas Jesus tem uma ordem, e aqui diz: sob a tua palavra lançarei as redes. Deus quer falar conosco através da sua palavra, e é momento de, como igreja, nós lançarmos as redes. É momento de, como pessoa, lançarmos as redes. Nós não podemos ficar inativos. Sob a tua palavra. Jesus, se fosse qualquer outro, eu não lançaria, mas sob a tua palavra, debaixo da tua autoridade, debaixo do teu mandato, eu vou lançar as redes. E todos nós já lemos isto, e o versículo 6 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, a ponto de quase naufragarem, diante da abundância de peixes que Deus, que Jesus Cristo proporcionou àqueles que obedecem ao seu mandato e usam o seu talento, usam a sua capacitação, porque Jesus mandou, mas eles usaram as suas redes. O versículo 8 talvez é o centro de toda essa nossa narrativa. E vendo isso, esse vendo isso não era só os peixes. Esse vendo isso se refere a tudo que aconteceu naquele dia, com aquele povo apertando Jesus Cristo para ouvir a sua mensagem, a Jesus entrando no seu barco, ao discurso de barco, ao discurso que Jesus fez no barco, aquela pesca maravilhosa. Pedro não estava acreditando. E Pedro, numa sinceridade profunda, ele se prostra aos pés de Jesus. Se prostra aos pés de Jesus. Isso para nós não tem muito significado. Ele se ajoelhou diante de Jesus.
Para um judeu, tinha muito significado. A partir da conquista de Israel pela Babilônia, quando os judeus tiveram que se prostrar diante de ídolos pagãos, de pessoas pagãs, Deus colocou um sentimento de ira contra essas coisas, e nós temos esse exemplo nos 3 colegas de Daniel que não se prostraram diante da estátua do rei. Não se prostravam diante de ninguém, porque se prostrar diante de alguém significa reconhecer aquela pessoa como Deus. Mas Pedro, que conhecia a lei, que conhecia a religião judaica, ele se prostra aos pés de Jesus. Não apenas ele se ajoelha, mas ele se prostra, e o prostrar significa colocar a cabeça entre os joelhos, e ele diz: Senhor. Sabe, a nossa relação com Jesus Cristo no passar dos anos vai passando por transformações, e nós acabamos barateando, vulgarizando essa nossa relação com Jesus Cristo. Hoje nós falamos de Jesus, hoje nós cantamos louvores, hoje nós fazemos promessas através das nossas bocas, usando o nome Jesus e Senhor, que 1 minuto depois nós já esquecemos. Mas Pedro, prostrado aos pés de Jesus, ele fala: Senhor. E eu peço que essa noite, cada um de nós em sua casa, se prostre aos pés de Jesus e diga: Senhor Jesus, me perdoe que eu tenho te colocado como uma rotina na minha vida, me perdoe como eu tenho te colocado como algo comum, já ficamos tão familiares que eu acabei perdendo o respeito, o sentido da verdadeira adoração. Experimente hoje e se prostre aos pés de Jesus e diga: Senhor, me perdoa, Senhor, e volta a exercer o teu senhorio na minha vida, porque a palavra Senhor é a palavra que é usada pelo escravo para o seu dono. Tu és o meu dono, tu és o meu Senhor. Mas nós já demos o nosso grito de independência e vivemos a nossa vida praticamente independente de Jesus. Ai, garoto, como você pode falar umas coisas dessas? Você está falando com crentes. Analise a sua vida. Talvez só eu seja a ovelha desgarrada, não sei, mas como está o seu relacionamento de autoridade? Você realmente sente a autoridade de Jesus sobre a sua vida? Ou você tem vivido do seu jeito, da sua maneira, daquilo que você acha que é o melhor? Ele diz Senhor, e depois ele diz algo surpreendente: retira-te de mim, que sou pecador. Jesus, você está perdendo tempo comigo. Eu sou um pecador. Você gastou tempo pregando, ensinando, fazendo esse milagre, mas olha, fica longe. Fica longe, porque eu quero continuar na minha vidinha. Melhor ainda, quando eu melhorar, quando eu deixar de ser um pecador, eu te procuro. Isso é o que acontece no coração de muitas pessoas. No fundo, existem duas palavras que se chocam aqui. Uma palavra é pecado. Todos nós reconhecemos que cometemos pecado. Não há uma pessoa em sã consciência que diga: ah, não, eu não peco, nem por palavra,
coração, nem pela mente, eu não peco. Todos concordamos que nós pecamos. Mas quando dentro desse mesmo raciocínio, aquele que peca é um pecador, nós não aceitamos a palavra pecador, porque nós nos comparamos aos demais que estão em nosso derredor, nós nos comparamos com as outras pessoas, e quando nós nos comparamos com as outras pessoas, é possível que nós tenhamos qualidades e virtudes que superem aquela pessoa. Mas aqui Pedro, ele já não estava se comparando com as outras pessoas, ele já não estava se comparando com seu irmão André, nem com João, nem com Tiago, nem com Zebedeu, o pai deles. Agora Pedro estava se comparando com Jesus Cristo. Simão agora estava reconhecendo que Jesus Cristo é o Deus Santo, e diante do Deus Santo, ele é um pecador. Mas nós muitas vezes, na nossa arrogância, achamos que porque eu sou melhor do que o outro, eu sou santo. Eu sou infinitamente pecador quando eu me comparo com Jesus Cristo. E essa experiência que afasta-te de mim é uma experiência humana fracassada, porque a única maneira de que eu possa deixar de ser um pecador para ser um santo é se Deus me ajudar, se Jesus Cristo me perdoar, se Jesus Cristo me der o Espírito Santo que vai agir na minha vida, se o sangue de Jesus Cristo lavar os meus pecados e eu começar uma contabilidade no zero. Afasta-te de mim, que eu sou pecador. Vamos reconhecer que nós somos pecadores, crentes e pecadores, e precisamos de um reencontro com Jesus Cristo, precisamos de uma nova lavagem com o seu sangue, precisamos de uma maior intimidade espiritual com Ele e nos submetermos, nos sujeitarmos ao seu sacrifício. Mas Jesus Cristo, ele não ficou indiferente àquilo que Pedro disse. E Jesus Cristo fez uma promessa. Disse Jesus a Simão, e continua dizendo, há quase 20 séculos, ele continua dizendo as mesmas palavras. Quando eu me converti, quando você se converteu, a cada dia nós temos um desafio. Jesus disse a Simão, não temas, dora avante, serás pescador de homens. Esse convite e essa ordem para ser pescador de homens não acaba em Simão, começa em Simão, porque Jesus Cristo veio repetir essa mesma ordem depois, quando ele havia morrido, quando ele havia ressuscitado, e ele diz então, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todas as vezes que você e eu testemunharmos para uma pessoa, que nós entregarmos um folheto, que nós testemunharmos e falarmos para Jesus Cristo o que aconteceu na nossa vida, naquele momento nós estamos obedecendo o mandato de Jesus Cristo para Simão e estamos nos tornando pescadores de homens. Eu não sei há quantos anos você já aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas você já pescou alguém para Jesus? Uma pergunta para pensarmos. Eu já aceitei a Jesus Cristo há 30 anos, mas eu não lembro de ninguém que eu levei aos pés de Jesus Cristo. É tempo de reverter isso.
tempo de cada um de nós sermos pescadores de homens. Esse convite não é só para Pedro, para aqueles que estavam no barco, é para você e para mim. O versículo 11 diz, e esse versículo conclui esse relato e conclui essa mensagem, e diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Os barcos, as redes, os peixes, os sonhos, tudo aquilo que eles tinham construído, baseados na sua carreira de pescadores. Talvez Pedro nunca tivesse pescado tanto numa só pescaria. Era peixe demais, deixando tudo. Esse chamado para deixar tudo não é um chamado geral, como é de ser pescadores. Mas se Deus te chamou, deixe tudo lá na praia e siga a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus realmente exerça a sua misericórdia e a sua graça sobre as nossas vidas, fazendo-nos rever os nossos conceitos de um cristianismo de beira de praia, de um cristianismo cômodo, e vamos viver um cristianismo no mar profundo, pescando almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.